de Hebreus é o versículo 2 do capítulo 12. Ele é um versículo chave para sermos salvos, porque a gente vai olhar para Jesus, ele é o autor, né? E bem sucedido em todos os aspectos. Segundo, o escritor aos Hebreus, ele nos exorta, nos aconselha, nos incentiva a manter o foco em Cristo Jesus. Ele nos aconselha, ele nos incentiva, ele nos exorta. Porque a palavra olhar para o autor, olhar para Jesus, o autor, a gente percebe que ele está nos exortando a nós continuarmos olhando para Jesus. Mas ele também nos incentiva, porque por algum momento, meus irmãos, a gente tem a opção de tirar o foco de Jesus, que nem de Pedro. Aí ele vem, que nem Pedro, que tirou o foco de Jesus, o olhar de Jesus. Aí ele vem e nos aconselha, nos incentiva para a gente retornar a continuar olhando para Jesus. 2025, nós estamos vencendo com Jesus 336 dias, né? Que tem um ano, 365 dias. Quantos desses dias, meus irmãos, a gente não tivemos lutas que nem Pedro? E por algum momento a gente tiramos o foco do Senhor Jesus, tiramos o olhar do Senhor Jesus. E quase que nós naufragamos na fé. Mas a bondade do Senhor, Ele veio e segurou nas nossas mãos e fez nós louvar a Ele novamente, vir para a casa dEle, ler a Bíblia, lutar pela nossa família, pelo nosso casamento, pelos nossos sonhos. Então, é o Espírito Santo que faz isso. Quantos estão entendendo? Diga amém. Os principais motivos de olharmos para Jesus, ou seja, estarmos focados em Jesus. Nós vamos ver aqui os principais motivos que a igreja, nós não temos que perder o foco do Senhor Jesus. Glória a Deus. Precisamos olhar para Jesus, irmão, porque Jesus Cristo, Ele é o autor da fé. Esse é o primeiro motivo que nós precisamos olhar para Jesus. O versículo 12, capítulo 12, versículo 2 diz assim: olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Esse é o primeiro motivo que nós devemos olhar para Jesus, que Ele é o autor, ou seja, Ele deu início da fé, e Ele continuou na fé, e Ele consumou a fé lá na cruz do Calvário. Por isso que o apóstolo Paulo, ele também chega a dizer: combati o bom combate, ou seja, lutou, iniciou pela fé, a fé que ele ouviu a pregação, creu, ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então, a fé, irmãos, que nos leva a ser salvo, ela tem que ser guardada no nosso coração. Então, o autor aos Hebreus, ele pede para nós não perder o foco do Senhor Jesus, porque Ele é o autor da fé. Ele consumiu a fé, Ele não naufragou na fé. Foi o único homem que era homem e era Deus. Como homem, ele dizia: dai-me de comer. Como Deus, ele dizia: eu sou o pão vivo que desci do céu. Como homem, ele dizia: estou com sede, dai-me de beber. Mas como Deus, ele dizia: eu sou a água viva, que quem beber dessa água não terá sede, mas vai fluir um rio de água viva que vai se estender para a eternidade. Então ele é o autor da fé, e nós cremos em Jesus pela fé. O segundo motivo de nós olharmos para Jesus, não perdermos o foco, é que Jesus é a fonte da fé que gera em nós, irmãos, vida espiritual. Quando a gente estuda sobre a fé, quando eu estudei sobre a fé, eu fiquei assim impactado, porque a gente prega sobre fé, mas a fé, irmão,
ela está definida de diversas formas. Por exemplo, se você for ler lá em Coríntios, diz que os dons do Espírito Santo, um é a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, mas em seguida vem o dom da fé. Lá a fé está como um dom, é um dom espiritual, é um dom que te capacita, que te dá energia, que te dá uma fonte de inspiração para você realizar milagres em nome do Senhor Jesus. Essa é uma fé, meus irmãos, que desenha o teu milagre. Foi por isso que Jesus disse para a mulher cananeia, quando ela vinha clamando atrás dele, pedindo misericórdia para sua filha, Jesus disse assim para ela: mulher, grande é a tua fé, seja feito conforme tu deseja. Então a fé que deseja o nosso milagre é o dom da fé, que é uma inspiração que o Espírito Santo coloca dentro de nós, que você vê o que pode acontecer. Eu me lembro que há alguns tempos atrás, quando eu iniciei, eu acho que eu estava na metade do meu pastoreio, lá na cidade do Anuri, eu tinha uma vida muito boa de oração, 5 horas de oração, eu orava, o Senhor me dava essa graça, e não era todos os cultos, mas de vez em quando eu orava pelo culto, o Senhor me dava, irmão, o que ia acontecer no culto, do começo ao fim, o espiritual, batismo com o Espírito Santo, cura. Eu me lembro que uma vez eu orava e de olhos fechados, e eu via um homem atravessando a rua, entrando para a igreja, e o Espírito Santo dizia: quando tu começar a pregar com 15 minutos, ele vai atravessar a rua, o homem, e vai me aceitar no altar da minha casa.